Então, isso é um aspecto relevante. Quando você faz parte da estatística, né? Isso, quando a gente tá analisando o movimento feminista, a gente tem que ter um pouco de cuidado também, de parcimônia, pra se perguntar, será que isso realmente é a maioria representativa ou é um fruto de um viés meu, tá? Porém, eu percebo que existe muita reclamação e diagnósticos, inclusive teóricos, acerca da movimentação dos coletivos feministas, de como eles agem de fato, o modus operandi deles. E a minha percepção acerca disso acabou me gerando muita frustração, irritação e me motivou a criar meu canal no YouTube. Em que, literalmente, o primeiro vídeo que eu fiz pro Facebook foi pra reclamar do movimento feminista, há uns bons anos atrás. Em que eu simplesmente não aguentava mais. Tanta polarização, tanta desonestidade intelectual, tanta demagogia e estridência. Isso Aquela tava coisa de todo homem é um explodindo na minha estuprador cabeça. em potencial. E tantos outros posicionamentos que me irritavam. E não exatamente apenas os argumentos, mas uma espécie de blindagem política, ideológica, que impedia que essas mulheres realmente fossem confrontadas diretamente. E como eu falei antes, por isso que eu gosto muito da Caroline Sardá, porque embora a gente tenha vertentes distintas, eu percebo que ela não se protege. Entendi. Ela não se blinda. Ah, eu tenho razão porque eu sou mulher. Ela escuta Ela escuta, ela debate, ela contra-argumenta, ela se expõe, ela se arrisca. E na minha percepção, essa é uma mulher feminista de verdade. Entendi. Por mais que ela discorde de mim, ela realmente é feminista. Porque tu percebe que ela tem um posicionamento de determinação, de enfrentamento, de combate, inclusive através da razão. Porque tu vê que ela realmente argumenta. Ela acredita naquilo que ela tá fazendo. Então não é simplesmente dizer assim, ai, eu sou mulher, eu tenho razão, ai, o gatilho, ai, estou me sentindo mal, ai, porque não sei o quê. Não, eu até fico curiosa em como é que o movimento feminista caiu nisso de passar de mulheres combativas, faca na bota, fortes, para um monte de mulher desmunhecada, que tem gatilho com absolutamente tudo, princesinhas da Disney, mas que feministas são essas? Parece que é o contrário, né, do que se tava... Outra coisa que eu comentei recentemente no Twitter, pra mim, feminista não tem medo de homem. Tu não tem que ter medo de homem. Tu enfrenta os homens, tu conversa, tu debate com eles e analisa e discute de modo igualitário. Isso. Exceto em casos extremos como violência, alguma ameaça física, não precisa ter medo de homem. Por quê? Ele vai te morder? O que vai acontecer? Sabe? Porque ela já tá se colocando num plano inferior. Exatamente! Exatamente. Às vezes eu percebo que existe uma superestima dos homens. Porque eles são super-heróis, eles são tão melhores assim do que você. Enfrente os homens, encare eles de frente, argumente, sabe? E vá se preparando e se fortalecendo ao longo do tempo. Porque esse é um outro problema também dessa blindagem política, é que tu fica sendo sempre alimentado com papinha, que eu chamo de masturbação mental também. Ai, sim, linda, maravilhosa, tu tá certa. E aí tu vai lá, só consome aquilo que concorda contigo. Aí, de repente, tu tá desse tamanho, mas fraco. Tu só se alimentou, tu só teve uma alimentação calórica que, de fato, não te fortaleceu, não nutriu você de fato. O que vai te nutrir? Questionamento, contra-argumento, confrontação. E isso vai fazer com que talvez tu reformule os teus posicionamentos, vai fazer com que tu fortaleça os teus posicionamentos, inclusive, como, por exemplo, às vezes uma pessoa ela vem com contra-argumento e eu fico meio que sem resposta, assim. Tu leva alguns dias pensando, nossa, mas aí tu tem uma outra resposta melhor, ou simplesmente tu muda de ideia. Sabe? É isso que vai sofisticando o discurso. O discurso e o teu posicionamento, em que vai fazer com que a gente avance progressivamente, através da discussão, saudável, obviamente, dando tempo para a pessoa pensar também, que essa é uma coisa que às vezes eu comento no canal. Cara, se em algum momento acontecer de eu debater com alguém, for entrevistada e a pessoa me fazer uma pergunta e eu não saber responder, paciência, eu vou dizer, não sei. Claro, você não vai responder por responder. Exato, ai, eu tenho que vencer, sabe? Não preciso vencer nada, meu Deus, tem que ser tudo uma disputa, uma briga, um ranger de dentes, calma. E isso é alimentado, inclusive, pelo tribalismo. O que é o tribalismo? Então, o tribalismo, ele é um instinto de coalizão, de organização, que serve para apoiar, defender e se juntar, organizar as pessoas em favor de determinada causa pela identidade em comum. Então, no ambiente ancestral, isso significava que tu precisava garantir a confiança do seu grupo em você. Você devia lealdade a esse grupo para que eles conseguissem perceber que tu os favorita,
em detrimento de outro grupo rival. E isso faria com que esse grupo supostamente vencedor se fortalecesse, ok? Então esse é o objetivo de coalizão, em que existe uma disputa, uma identidade em comum, e para que esse grupo realmente confie em você, tu precisa agir de modo, inclusive, desonesto em favor desse grupo. Então, se tu precisa caluniar, enfrentar e ser desonesto com o grupo oposto, ótimo, entendeu? Você cresce exatamente. No grupo. Exatamente, tu vai crescendo no grupo. Então, ele basicamente é um viés intragrupal em que tu vai beneficiar e favoritar o seu próprio grupo, em detrimento de outro. Inclusive, em detrimento da verdade, em detrimento do que você acredita, da verdade, certo? Da tua fé, ou seja lá o que for. E hoje em dia, o que é a política, basicamente? É uma adaptação do ambiente ancestral evolutivo lá de trás. Perfeito, do tribalismo. Entendeu? Do tribalismo. Então, pra gente hoje, é basicamente uma disputa sobre, por exemplo, sei lá, subir o salário de determinado cargo público. Se tu tivesse no local errado, no grupo errado no passado, isso podia significar o quê? A sua morte. Literalmente. Então, às vezes, é isso que significa. Pelo menos, evolutivamente, era isso que significava. Se tu estivesse no local errado... morte. E se tu não estivesse em grupo nenhum, tu seria abandonado e ficaria à mercê de outros grupos também. Então, evolutivamente, essa é a razão que nos leva a sermos tão tribais. E os argumentos hoje são nossos soldados. Eles agem em favor do nosso grupo. Só que se nós somos tão apegados a esse grupo e as pessoas são apegadas a nós, se tu dá qualquer sinalizaçãozinha que tu concorda com o seu grupo rival... eles sentem como se estivessem sendo traídos. Claro. Tu tá dando uma facada nas costas deles. É por isso que na política você vê que o pessoal pega mais pesado com o pessoal que era do grupo dele e que faz críticas do que o pessoal opositor. Exatamente. E perseguem esse pessoal até humilhar e tal. Tanto no bolsonarismo quanto no lulopetismo, né? Exatamente. É louco isso. E as pessoas, elas sentem que tu pertence. Não, é uma coisa de traição. A palavra traidor é usada. Olha que traidor. Como assim traidor? O cara não pode pensar diferente. E eu acho muito interessante, assim, porque, como eu falo, eu tô sempre... Mas por que a gente voltou a esse tribalismo? Parece que... Não sei, eu sou mais velho que você. A gente passou por um momento bem tranquilo, e aí foi acirrando, e agora isso que você tá falando é bem evidente. É uma coisa tribalista, é uma coisa de bolha, de nós contra eles contra aquele. É grupo lutando contra grupo, mas, tipo, ninguém tá ganhando com isso. E veja só, em relação ao que eu tava dizendo sobre buscar as nuances. Sim. Né? Como eu não estou comprometida com nenhum grupo, eu costumo causar muito desconforto. Você tá você e eu estamos naquele grupo dos abandonados que estão à mercê desse grupo ou daquele. Uma hora tá batendo esse grupo, outra hora aquele, outra hora os dois. Eu tô ligado como que é isso. E isso gera imprevisibilidade. E a imprevisibilidade gera o quê? Desconforto. E desconfiança e suspeita. Então é comum que às vezes eu veja uns comentários no meu canal do tipo assim... eu não sei, hein? Eu não sei se eu confio nessa guria. Eu não sei se ela tá sendo honesta e não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm confiança no meu posicionamento, justamente porque ele não é previsível. Eu não estou comprometida com nenhum lado. Não tem uma agenda, né? Isso! Então eu gero suspeita. Só que, pra gente, hoje, contemporaneamente, tu pensa, nossa, que irracional. De fato, é irracional, mas pensa isso há milhares e milhares de anos atrás. Em uma pessoa que eles não teriam certeza se tu tava no lado deles ou no lado do outro. Uma hora você tá no grupo lá falando, não, vamos fazer aquela ponte? Vamos, a gente precisa de ponte. Aí outro dia você fala, vamos fazer tal... Não, isso daí eu não concordo. Ei, como você não concorda? Assim? Tá com a gente ou tá contra a gente? Exato. Então, evolutivamente, faz sentido que a gente tenha se desenvolvido dessa forma. Só que o mundo mudou muito, Exato. Né? Eu, não tem como porquê. Me identifico como uma racionalista, digamos assim, eu acredito que existem métodos de dissuadir esse comportamento tribalista. O Estado, por exemplo, é muito bom pra isso. Em que a gente não faz justiça com as próprias mãos, mas com a proporcionalidade das instituições. Porque se colocarmos na mão de um bando de selvagens animais que somos todos nós, muita injustiça e brutalidade vai acontecer a partir de então. Mas não há dúvida que as redes sociais, elas são grandes responsáveis por reafirmar e te fazer pertencente a essas bolhas. Porque antes das redes sociais ninguém ia tocar a campanha da outra pessoa pra ofender, pra xingar, pra encher o saco. Simplesmente falar, aquele cara é meio... Sei lá, ele tem umas ideias meio estranhas, mas tudo bem. Você encontrava com ele no churrasco, no futebol, ninguém enche o saco. Agora não.
Fala, não posso mais jogar futebol com ele porque ele é tal coisa. Aquela pessoa lá, finalmente eu descobri que ela pensa tal coisa, não vou mais. Adorei. E aí é família e amigos. Eu adorei esse gancho que tu trouxe, porque isso também faz parte de um viés de atribuição, tá? Que, por exemplo, tu vai trabalhar na segunda-feira e tu tem um novo colega que não tá trabalhando, produzindo muito bem, parece que ele tá meio preguiçoso, assim, e tal. Não fala assim do Paquito. Eu acho que você acabou de conhecer ele, é ruim você falar assim da pessoa. Bem produtivo e tal. E o que a gente tende a enxergar, concluir desse caso? Sei. Que esse funcionário, ele simplesmente é preguiçoso. Se fosse no nosso caso, analisando a partir das nossas próprias características, porque nós temos conhecimento acerca da nossa realidade, nós concluiríamos o quê? Eu dormi mal. Então, o viés de atribuição é o seguinte, tu atribui determinadas características a si, mas no outro é uma taxação acerca do que a pessoa é. A mesma coisa, se acontecesse com você, você atribui diferente, é isso? A mim seria só uma característica eventual, uma casualidade. E o outro é assim. Entendi. Entendeu? Desculpa aí, Paquito. Então... Tá desculpado dessa vez. Mas da próxima não passa. E olha, isso aí é abuso psicológico no trabalho, né? Total. Tá vendo? Cara, se fosse abuso psicológico, em público. eu posso te acionar, cara. Porque você me abusa, me chama de velho aqui todo dia, vai cara. Vai lá, o juiz lá vai julgar a causa trabalhista. Aí e ao mesmo tempo... Assim, então, é que eu sou chefe dele. Pode crer, né? Então, Vilela, você se sente assediado, assim, você é chefe dele, caramba! Outro aspecto que é bem relevante que tu trouxe também, sobre não querer mais se conectar com as pessoas por conta das suas ideias.